do verso 5 ao verso 13. Mateus 8, 5 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, irmãos? Amém. Esse é um texto muito interessante, esse é um texto poderoso da palavra de Deus, e que tem algumas particularidades, alguns detalhes que são interessantes. É a história que os irmãos já devem conhecer de um oficial romano, né? O centurião, que era um oficial romano, militar, um oficial romano, e ele procura Jesus para pedir ajuda para o seu servo que estava doente, muito enfermo. E ele surpreende a Jesus, né? Porque quando ele fala o problema para Jesus, Jesus prontamente se dispõe a ir ajudar, a ir até o servo curar. E aí, para a surpresa de todos que estavam ali, o oficial, ao invés de conduzir Jesus até a casa dele, ele diz: não, o senhor eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Manda uma palavra, porque eu sei o que é autoridade. Eu conheço o que é autoridade. Eu sou um homem que vive debaixo de autoridade e exercendo autoridade. Então eu sou submisso a pessoas que são superiores a mim, e eu também tenho pessoas que são subordinadas a mim. Então eu sei o que é autoridade, eu sei o que é uma voz de comando, eu sei o que é você dizer isso e o servo obedecer. E ali Jesus surpreende com aquilo e diz para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali: Jesus sempre andava acompanhado, Jesus nunca estava, era difícil Jesus estar sozinho, sempre havia muita gente acompanhando, e a grande maioria que acompanhava Jesus eram judeus, eram pessoas de Israel. E ele diz que nem em todo Israel não havia encontrado fé como aquela. E encerra com uma comparação que finaliza o texto dizendo que muitos estrangeiros, que ele diz, muitos virão do Ocidente e do Oriente, ou seja, muitos estrangeiros estarão à mesa enquanto os filhos serão lançados fora, né? Uma expressão que é muito comum na fala de Paulo em Romanos, quando Romanos fala que por causa da dureza do coração do povo de Israel, os gentios foram enxertados na videira, né? Então, veio para o que era seu, os seus não receberam, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, todas essas passagens falam a respeito desse tipo de fé. E o que chama a atenção nesse texto, a primeira coisa, então, depois desse relato, desse resumo que eu faço, a primeira coisa que chama a atenção nesse texto é que a pessoa que procurou Jesus era um estrangeiro, não era uma pessoa da fé, não era uma pessoa da religião judaica, era um romano, era alguém que era alheio
a fé judaica, alguém que não estava subordinado à fé judaica, alguém que não compreendia a fé judaica, alguém que não conhecia, não tinha nenhum tipo de ligação com a fé judaica. No entanto, ele se aproxima de Jesus de uma forma diferente do que as outras estavam acostumadas a se aproximar. Eu lembro, irmãos, de uma outra passagem ousada, né, que assim, Jesus também atribuiu fé a essa passagem, mas é interessante como do ponto de vista da ousadia e da reverência, esse outro episódio é o contrário desse do centurião. Quando 4 amigos, né, Jesus está numa casa falando, e 4 amigos colocam um amigo sobre o telhado. Imaginem, irmãos, a cena, Jesus ali, né, numa reunião, né, uma reunião lá, Jesus falando, Jesus era o mestre, e de repente desce um corpo, né, desce uma pessoa do teto. Imagine a total cena e o contraste, né, o contrário dessa cena do centurião. Jesus se oferece para ir à casa do servo e o centurião diz: não, não quero que o senhor, eu não mereço que o senhor vá na minha casa. No outro episódio, os caras vão lá e colocam o amigo lá dentro, né? Jesus também atribui fé a esse tipo de ação e cura aquele jovem. Mas o que eu quero destacar é que o estrangeiro, né, ele, vez ou outra, ele manifestava mais reverência, mais reconhecimento à pessoa de Jesus, à autoridade de Jesus, do que os próprios da casa, né? O oficial se aproximou de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo quem era Jesus. Então, isso diz muita coisa, irmãos, porque nós, aí fazendo uma aplicação para nós aqui, nós devemos nos aproximar de Deus com reverência. Nós não podemos afastar de nós as regras para nos aproximar de Deus. Claro que a Bíblia diz que o véu foi rasgado, que há um livre acesso, né? Nós temos algo que os judeus da época do Velho Testamento não tinham quando o templo foi criado. Quando o templo foi construído, havia toda uma reverência para se chegar ao Santo dos Santos. Havia todo um ritual. Haviam pessoas que poderiam estar dentro do santuário e haviam pessoas que não poderiam estar. Haviam aqueles que poderiam carregar os utensílios, haviam outros que não poderiam. Então havia toda uma série de restrições ao acesso às coisas sagradas. Mas aí Jesus vem e rompe, porque lá em Hebreus nós vemos o autor de Hebreus falando sobre exatamente isso, sobre o sacerdócio de Jesus e o quanto ele nos concede acesso livre ao Santo dos Santos. Mas o que a gente precisa entender é que o acesso não inibe, não afasta, o acesso não restringe, o acesso não quer dizer que nós tenhamos que ter acesso de qualquer modo. O acesso não afasta a reverência, o acesso não afasta a observância das regras, o acesso não afasta o dever de santidade, né? A gente não pode confundir a liberdade que nós temos de estar na presença de Deus com a reverência que nós temos que ter. Há meio que uma confusão, especialmente quando a gente enfatiza que nós somos livres para adorar a Deus, que nós somos livres para nos expressar diante do Senhor, e de verdade nós somos livres, mas essa liberdade não afasta o dever que nós temos de honrar a Deus, o dever que nós temos de prestar culto, o dever que nós temos de observar todas as rotinas de adoração. A liberdade que nós temos para servir ao Senhor não afasta o respeito e a reverência que nós temos que ter diante dele. Uma coisa não anula a outra. E às vezes ocorre que no nosso meio à medida que nós vamos tendo
vamos nos conscientizando da liberdade para adorar ao Senhor, é como se nós tivéssemos autorização para anular a reverência, para anular o respeito, para anular a devoção devida, o cumprimento dos deveres, o cumprimento daquilo que tem que ser a nossa obrigação de servir a Deus. Eu vou citar um exemplo claro disso, que é o seguinte. Em Atos dos Apóstolos havia uma confusão com relação a isso, porque muita gente se converteu que não era judeu. Muitos gregos se converteram que não eram judeus. Então muitos estrangeiros se converteram. E havia uma confusão, porque os gentios, os gregos, eram muito cheios de liberdade. Então eles chegavam no culto, aí depois do culto tinha a cera com vinho, né, e eles se embriagavam, era uma farra, na verdade, né? E aquilo acontecia, e tinha muitos exageros na igreja em Atos dos Apóstolos. Veja, tinha muito agir de Deus, mas onde tinha muito agir de Deus, havia muita liberdade, havia liberdade em excesso. E é interessante que nós vemos isso, né, em ambientes onde há muita manifestação da presença de Deus. Muitas vezes, após aquela reunião, há parece que a gente há uma farra, né? A gente não lembra mais do que aconteceu, a gente pensa que pode fazer tudo. E eu queria citar um exemplo relacionado a Atos, que é o seguinte: chegou um determinado momento que os apóstolos, a igreja, se reuniu para colocar regras. E aí, dentre as regras, havia a regra de não comer determinado tipo de alimento, né? Sangue e tal, algumas coisas lá. Beleza. E aí eles cumpriram aquelas regras como algumas disciplinas para que a reverência fosse mantida. Pois bem, irmãos, o exemplo que eu trago é o seguinte: até hoje eu tenho, embora eu tenha a liberdade de comer sangue, por exemplo, eu tenho uma coisa minha particular, né, de não comer sangue, não comer. Então eu não como sangue. E essa é uma rotina particular, não é a escritura que me impede de comer sangue, não é a escritura que diz assim: olha, a igreja não pode comer sangue. É algo que eu tenho, uma reverência pessoal que eu tenho com Deus. Então, esse texto ele traz, eu fiquei me perguntando por que Jesus disse aquilo com o centurião, por que ele destacou tanto, por que ele elogiou, por que ele enalteceu a postura do oficial romano, o que o oficial romano fez para merecer um elogio de fé tão grande. E aí eu me deparo com o fato de que aquele oficial, ele se aproximou de Jesus com reverência, com devoção, compreendendo muito bem quem era Jesus, compreendendo muito bem que Jesus não estava ali para servi-lo, Jesus estava ali para ajudá-lo, suplicando, ou seja, era alguém numa posição de autoridade mais elevada do que a de Jesus, porque Jesus, veja bem, Jesus naquela condição ali, ele era, se fosse pelas regras da sociedade lá, Jesus era para se curvar diante do centurião, porque Jesus era judeu, e o judeu era cativo pelo povo de romano, né? O judeu fazia parte de um dos povos, os judeus, Israel era um dos povos que eram tipo que colonizados por Roma. Então naquela situação ali, né, aos olhos humanos, aos olhos de um grego, aos olhos de um romano, aos olhos de um estrangeiro, aos olhos de alguém que estava vendo de fora, Jesus estava numa posição de subordinação ao oficial. No entanto, o oficial se coloca numa posição de subordinação a Jesus. Isso fez com que o oficial romano
merecesse o elogio de uma fé tão grande, o reconhecimento, a postura de devoção, a postura de reverência, a postura de honra, a postura de submissão ao Senhor. Eu quero fazer um paralelo para a gente compreender melhor essa situação do oficial romano. Isso é muito interessante, irmãos. E tem uma aplicação muito forte para a nossa vida, porque na nossa rotina diária, nós temos vários elementos que podem fazer diferença quando nós nos posicionamos diante de Deus. Essa situação aí traz alguns reflexos para a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para as posturas que nós adotamos na nossa vida, no nosso viver diário. O que nós temos aqui é uma vida cotidiana subordinada, de reverência. E aí eu vou fazer um paralelo para os irmãos entenderem muito bem o que eu estou falando. Veja, eu fiz um primeiro paralelo do oficial romano com aqueles colegas, aqueles amigos que colocaram o outro colega no meio de uma reunião. Chegaram lá, daqui a pouco o corpo descendo lá, e a reunião para lá para Jesus curar aquele homem. Mas tem um outro paralelo que é interessante, que é um paralelo com o Velho Testamento, que é um paralelo com outro oficial estrangeiro, que é Naamã. Né? Naamã também é um oficial estrangeiro, um alto oficial estrangeiro da Síria. E aí Naamã era muito conceituado, mas tinha lepra. Os irmãos lembram da história. Ele tinha lepra. E acontece um aspecto curioso que faz um contraponto com o oficial aqui, o centurião, que é o seguinte: eu não quero pegar a história toda de Naamã, mas um elemento interessante. Naamã era leproso e alguém diz a Naamã que tem um profeta, não é isso? Alguém informa a Naamã: olha, Naamã, se você estivesse diante do profeta, as coisas poderiam ser melhores para você. E Naamã considera a alternativa de procurar esse profeta. Só que Naamã procura o profeta não como o centurião procurou Jesus. Ele procura o profeta para o profeta lhe fazer um favor, numa posição de autoridade. Tanto é, irmãos, que no diálogo entre Naamã e o profeta diz: olha, vamos lá pro rio. Você vai se banhar 7 vezes nesse rio. E ele se banha e ele perde a paciência. Tem um certo banho lá que ele perde a paciência. Será que não tinha outro rio para eu me banhar? Um rio melhor? Então, veja a posição de arrogância. Ele foi procurar o profeta, mas ele foi procurar o profeta numa posição de autoridade, de superioridade. Obrigado, profeta Marquinhos. De superioridade. E é um contraponto interessante para a gente comparar com o oficial romano. O oficial romano se aproxima de Jesus e diz: olha, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Naamã se aproxima do profeta e diz: vamos lá, meu irmão, vamos resolver logo isso aqui. E tanto é que depois que ele é curado, ele ainda tenta pagar o favor. Ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende o que é que o profeta fez. Ele não entende a quem o profeta serve. Ele não entende que não foi o profeta que curou ele. Ele não entende nada. Tanto é que depois que ele é curado, ele manda uma série de ofertas. Geazi vai lá e pega e fica leproso. E é outro doido lá. Né? E aí o que acontece, irmãos? Diferente do oficial romano. O oficial romano ele se posiciona numa postura em que ele compreende perfeitamente quem é Jesus. Em que ele sabe perfeitamente que aquele homem que está diante dele, aquele homem simples que está diante dele, aquele homem judeu que está diante dele, não era um homem como outro qualquer, mas era alguém numa posição de autoridade. Era alguém que tinha poder, era alguém que tinha autoridade. E aí, irmãos, nós voltamos à aplicação prática para a nossa vida diária. Eu destaquei dois desafios que nós temos com relação à nossa vida com Deus. Na nossa vida com Deus, nós devemos fazer duas coisas sempre. Elas são muito... às vezes é difícil de você conciliar as duas coisas, né? Mas nós precisamos aprender a ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, a primeira e segunda, os dois desafios que nós temos. O primeiro deles: devemos nos aproximar de Deus com reverência. Sempre devemos nos aproximar de Deus com reverência.
Devemos nos aproximar de Deus com reverência, sempre, sempre, sempre. Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é Rei, Ele está no trono. E lembremos, irmãos, de como essa situação já foi de se aproximar de Deus em reverência, como foi assim, motivo de constrangimento em muitas ocasiões. Quando, por exemplo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, agora fugiu aqui o raciocínio, mas uma determinada ocasião em que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, quem é que vai sentar à direita de qual dos meus filhos vai sentar à direita de Deus? Esse ou esse? Então, a preocupação que havia com relação à intimidade era de usurpar a posição de autoridade, era de estar em uma posição de destaque. Nós, por mais intimidade que nós tenhamos com Deus, nós sempre devemos nos aproximar dele com reverência. Por mais intimidade que nós temos com Deus, nós temos que nos aproximar dele com reverência. E aí o que acontece com relação à ousadia, irmãos? O que acontece com relação a esse outro aspecto da fé, que nós exaltamos tanto, que nós incentivamos tanto? Seja ousado, seja ousado, seja ousado. Aí eu destaquei aqui um segundo ponto. Devemos esperar em Deus com ousadia. Então nós devemos nos aproximar de Deus com reverência e devemos esperar em Deus com ousadia. Nós devemos encontrar um ponto de equilíbrio entre reverência e ousadia. Enquanto todos dizem, rapaz, você amaldiçoa esse teu Deus e morre, você espera em Deus com ousadia, como Jó esperou. Jó, ele tinha toda a reverência, mas ele tinha a ousadia de esperar em Deus diante de uma situação de desgraça, diante de uma situação de total desespero. Ele continuava esperando no Senhor. Aquilo era ousadia, irmãos. A ousadia tem que ser interpretada por nós do jeito certo. A ousadia é aquele ato em que nós contrariamos as coisas desse mundo, em que nós contrariamos a crença desse mundo, em que nós não nos limitamos à crença desse mundo. Nós vamos, o oficial, ele contrariou as regras do mundo, ele foi em busca de alguém que não era médico, ele foi em busca de alguém que não exercia posição de autoridade na sociedade. Jesus não era médico, Jesus não era cientista, Jesus não era sábio nas ciências medicinais, ele não era nada disso. Ele era um rabi, ele era um mestre. No entanto, um oficial do exército vai procurar a Jesus para ajudar o seu servo que está doente. Jesus não tinha remédio, Jesus não era médico, Jesus não era professor, Jesus não era catedrático, ele era um rabi judeu, era um mestre judeu. No entanto, nesse aspecto, o oficial foi ousado. Veja, irmãos, veja como é interessante. A ousadia não afasta a reverência. Esse é o ponto que eu quero chegar. A ousadia não nos dá a liberdade de sermos irreverentes diante de Deus. A ousadia não nos dá a liberdade de faltar com respeito diante de Deus. A ousadia não nos dá a liberdade de viver a nossa vida como se Deus fosse apenas o nosso parceiro. Como se Ele não tivesse uma posição de autoridade, como se dele não fosse a palavra final, como se nós não precisássemos dizer seja feita a tua vontade. Se nós não exercermos a nossa fé diante do Senhor com reverência, não adianta a gente orar, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Essa oração é nula se a gente não se aproximar de Deus com reverência. Porque quando você diz venha a nós o vosso reino, é uma posição de subordinação. Controle a minha vida, reine sobre mim. No entanto, a fé em Jesus, a Bíblia diz, Paulo já dizia isso, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, pela ousadia. Um homem que se fez carne, um Deus que se fez carne, habitou entre os homens, foi crucificado numa cruz e ressuscitou. Isso era loucura para os gentios e era escândalo para os judeus. Em Jesus está posta, irmãos, as duas coisas, o equilíbrio das duas coisas, reverência e ousadia.
Jesus, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, mas no entanto, a Bíblia diz que ele não considerou a sua posição como Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e nesse ponto, Jesus foi ousado. Você percebe, irmãos? O quanto essa circunstância do oficial humano nos ensina a respeito de como deve ser a nossa vida amanhã, terça-feira, quarta-feira, como deve ser a nossa vida no dia a dia. Deve ser uma vida marcada pela reverência, pelo respeito, pela devoção, pela consciência que nós temos e que estamos diante de Deus em todo momento. E mais uma vez, nas cartas nós vemos o apóstolo nos ensinar a respeito de que o servo não sirva ao seu Senhor como se estivesse só quando está na presença do seu Senhor, mas sirva ao seu Senhor como se estivesse diante de Deus. Então, aquela consciência de que se está na presença de Deus o tempo inteiro, a reverência que nos acompanha em todos os momentos, não apenas os momentos de culto, e a ousadia que nos acompanha também em todos os momentos, quando nós contrariamos a ciência, quando nós contrariamos a resposta difícil, quando nós contrariamos o laudo médico, quando nós contrariamos todos os prognósticos ruins, quando nós contrariamos as crises, quando nós contrariamos tudo aquilo que poderia nos abater e nos entristecer, e nós permanecemos firmes, de pé, confiando naquele que pode fazer algo. Esse oficial, ele fez algo extraordinário, porque ele procurou alguém que era a última pessoa aos olhos humanos que ele poderia procurar. No entanto, a primeira pessoa que alguém que tem consciência de quem Deus é deveria procurar. Amém? Então eu deixo essa palavra com os irmãos. Devemos nos aproximar de Deus com reverência e devemos esperar em Deus com ousadia. A vida do cristão é marcada por essas duas palavras: reverência e ousadia, e pelo equilíbrio entre essas duas palavras. Não pode lhe faltar ousadia, mas também não pode lhe faltar reverência. Amém? Não podemos estar nem no extremo e nem no outro. O que a gente vê é os dois extremos. É um extremo legalista da reverência, de não pode bater palma, não pode levantar a mão, não pode fazer nada, porque todo gesto que a gente faz está contaminado pela emoção, e a emoção tira a nossa razão do que nós estamos fazendo. Então não temos que ir para o extremo da reverência extrema, mas também não podemos ir para o extremo da ousadia extrema, criando rituais que não existem, criando formas, criando situações para servir a um Deus que não é dessa forma, que é merecedor de honra, de glória. Embora aquele homem tenha se exposto daquela forma, veja, ele se expôs, ele foi lá diante de Jesus. Imagina um centurião chegando numa reunião. Não era comum, um centurião no meio do povo assim. E o centurião procura Jesus. E ele se expõe de duas formas. Ele vai até Jesus e ele se humilha. Porque ele se coloca numa posição de humildade. Porque ele diz: eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Imagine a reação das pessoas à volta. Que? Como assim? Então, nesse ponto, o oficial foi ousado, mas ao mesmo tempo reverente. Ele conseguiu harmonizar reverência e ousadia numa só atitude. E por isso Jesus sentencia no final. Por isso Jesus diz que em todo Israel não achou fé igual a daquele homem. E por isso Jesus diz: olha, pode escrever aí, viu? Muita gente, muitos estrangeiros virão e se assentarão à mesa, enquanto muitos que são da casa de Israel ficarão de fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos,
que nós saibamos nos portar, nos posicionar diante de Deus com reverência e ousadia nas medidas certas, em nome de Jesus.